Não é argentino, né? Foi a quinta maior economia do mundo. Foi, opa. E conseguiram os peronistas, essa esquerda vermelha nojenta, destruir um país que era uma pérola na América Latina. É isso mesmo. É o poder da inércia. Eles trabalham com a inércia daqueles que se acovardam ou daqueles que não acreditam que devam fazer nada porque algo de mágico vai ocorrer. É interessante que quando você trouxe um elemento psicológico bem interessante, porque o sentimento de raiva é constante. Você tem uma raiva que dá vontade de você atuar de uma forma que acabaria não legitimando, mas dando argumentos para eles atuarem contra nós. Eu gostei muito da brincadeira lógica que o André fez. Quando ele disse assim, não são presos de estimação, porque ele os prende para tê-los com estimação. Isso é legal porque mostra a parte que é parcial absoluta, não é meio parcial. Seria meio parcial se assim, foram presos, não, mas eu não gosto daquele cara, então aquele eu vou perseguir. Não, não, não. Eu vou prender alguém e a partir daí eu vou torná-lo de estimação porque eu quero torturá-lo. Ou seja, isso pode ser enquadrado, inclusive, como um crime de tortura por parte deles. Mas aí, quando você fala desse elemento psicológico da raiva, eu vou citar o Mário Puzo. Quando ele escreveu, na realidade é O Padrinho, o nome do livro, que a gente traduziu como O Poderoso Chefão. Sim. E ele se baseou na vida de um cara chamado Totti, alguma coisa Totti, me esqueci o primeiro nome dele, que é uma personagem real da máfia de Nova York. Ali ele tenta mostrar um determinado por que a máfia tinha tanto sucesso. E tem um diálogo que eu acho bem interessante, independentemente se seja feito por criminosos, mas isso faz parte daquele que tem que tomar decisões. E ele diz assim, não odeie os seus inimigos, porque o ódio atrapalha o raciocínio. Aí é que é o momento. Se nós agirmos pelo ódio que este indivíduo tenta trazer para nós, porque ele faz isso pontualmente, ele tem a intenção de que nós caminhamos... Francesco Totti, é isso mesmo, o Totorrina, que era o apelido dele, é isso, eu falei, Totorrina, que era aquele assim, não, Totorrina? Eu acho que era isso mesmo. Alguma coisa assim, mas qual é o objetivo dele? É fazer com que nós caminhemos pelas ruas quebrando alguma coisa para ele dizer, além de tudo, são baderneiros. Está justificado porque essa baderna está configurada dentro daquela ideia deles de que eles têm que reverter a ordem para dar um golpe de Estado, porque para isso tudo é golpe de Estado. Se parecer uma barata, a barata atingia a cabeça do Alexandre de Moraes, porque ficou cego, porque teve um reflexo em excesso nos olhos da baratinha, coitada, ficou cego, no reflexo bateu na cabeça dele. Foi lá. Isso é um golpe de Estado, porque foi mandado essa barata pelo Bolsonaro. A prova é que tem gente na rua. Ou seja, eles usam da lógica de uma forma totalmente ilógica para justificar os seus atos. Aí é que está o detalhe. Então, eles querem que a gente perca a paciência, mas se odiar os inimigos atrapalha o raciocínio, o que falta da nossa parte é aquela articulação estratégica para atuar da forma certa. Exemplo, nós vamos ter agora a CPMI do Banco Master. Eu até concordo com o Marcelo que pode dar impeachment, mas também concordo com o Caivando, porque o que interessa não é colocar esses indivíduos na cadeia, é como que nós podemos usar os elementos que aí estão para fazer um planejamento estratégico de duas frentes. Uma, para criar o discurso eleitoral. E duas, para buscar os elementos suficientes para articular aqueles que tenham capacidade e força para se contrapor e confrontar esses indivíduos que aí estão. E aí, alavancar todos os segmentos da sociedade, em especial aqueles setores produtivos, porque são esses que têm que entender que eles vão quebrar, eles vão viver da fome como empresários da Venezuela viveram. Eu vi empresários da Venezuela aqui no Brasil passando fome e pedindo pelo amor de Deus que alguém os recebesse. E você olha e diz, o que esse cara está fazendo buscando lixo? Esse cara tem um nível maior do que metade dos indivíduos aqui no Brasil que fazem parte da elite. Estão passando fome e catando lixo. Por qual razão? É o que vai acontecer, vou falar apontando para os patinetes, é o que vai acontecer com vocês. Os bilionários não estão preocupados, mas vocês milionários, que acreditam que podem ser bilionários vendendo a sua alma e o seu caráter, vocês vão catar lixo, porque se eles tiverem uma oportunidade, eles mantiverem essa máquina que aí está, eles vão pegar vocês, não são os bilionários, porque o povo já foi para o inferno. Não, o Trump ele está sendo extremamente inteligente. Ele tem a experiência do que foi participar de uma intervenção ou realizar uma ação em determinados países em que vinha com a proposta de reestruturar aquela sociedade. Para isso, precisa de três coisas: muito dinheiro,
o envolvimento da sociedade, uma reeducação dessa sociedade. São 3 pontos essenciais, além de uma organização, de uma engenharia institucional que poderia propiciar aquilo que nós chamamos de democracia. Qual é a grande questão? Nós vimos isso no Iraque? Não tinha como, porque a sociedade ela não tem uma cultura para entender o que nós chamamos de democracia. Ainda tinha que entender a forma de tratar as mulheres da forma como nós pensamos. O Ocidente pensa. No Afeganistão, pior ainda. O que eles perceberam? Eles fizeram a invasão, ocuparam, colocaram um governo de transição para reorganizar a sociedade, mas eles não tinham tempo. Por que eles não tinham tempo? Por causa das mudanças governamentais nos Estados Unidos e por causa dos recursos bilionários que são necessários. Aí vem o Trump. O que o Trump está vendo? Ele percebeu. Ora, nós temos uma vantagem que são sociedades ocidentais. No caso da Venezuela, é uma sociedade ocidental. Nós já temos os pilares daquilo que nós podemos propiciar para construir o que nós podemos chamar de uma sociedade democrática. O que precisa? Uma engenharia institucional que seja adequada. Mas, para tanto, nós vamos precisar de recursos. O que o Trump genialmente falou? Nós vamos colocar os recursos do empresariado que depois vão lucrar. A jogada e a charada é como envolver a sociedade venezuelana para que ela enriqueça com aqueles empresários que vão enriquecer fazendo uma exploração correta dos recursos que a Venezuela tem. Esse é o ato de gênio. Aí ele vive um problema. Se eles chegarem lá e colocarem um governo norte-americano, isso vira invasão. O que ele tem que negociar? Ele tem que negociar um governo transitório que não pode ser a Delcy, que terá que convocar novas eleições. Ele foi tão brilhante, tão genial, que ele falou o seguinte: como é que se vai fazer uma eleição daqui a 90 dias com essa mesma engenharia institucional que nós temos aí? Isso é uma burrice. Então, o que ele tem que verificar? Certamente ele vai negociar com a Delcy. Se a Delcy encher o saco, ela vai ser presa, porque ela também é criminosa. Se ela não encher o saco, vai criar um processo transitório de assessores que vão estar lá na Venezuela para reformar as instituições. A partir de então, colocar uma possível eleição. Mas tem um outro cenário, que é a vinda do governo que foi eleito legitimamente, que é no caso o Edmundo González. Ele pode ser o cara para assumir e receber a assessoria, mas para fazer isso, os norte-americanos vão ter que conversar com as Forças Armadas venezuelanas e dizer o seguinte: não encham o saco do novo governo. Porque se vocês interferirem, aí nós vamos ser obrigados a produzir uma guerra. Antes nós vamos colocar as nossas empresas. E se vocês vierem a atacar as nossas empresas, aí vira um ato de guerra contra os Estados Unidos e nós teremos o apoio do Congresso e a votação será tranquila. O Trump está sendo genial. A jogada do Trump, e para encerrar, é que ele entende também que a questão de zona de influência, ela não é apenas geográfica. A zona de influência, ela é a somatória de todos aqueles aliados que estão vinculados econômica, política ou militarmente com um determinado país. Razão pela qual o Japão é zona de influência dos Estados Unidos. Claro. Qual é o grande problema? Ele percebeu que aí já não é mais geopolítica, é geoestratégica. Ele não pode ter territórios fronteiriços com os Estados Unidos na zona de influência dos seus inimigos. Hoje, a China, antes era a Rússia. Razão pela qual ele está olhando para Cuba e está dizendo: é bom vocês se preocuparem. Ou vocês mudam essa porcaria, ou nós vamos fazer, na hora em que vocês estiverem decaindo e a sociedade entrar para derrubar o governo, nós vamos colocar tropa para apoiar a sociedade. Não porque nós estamos invadindo Cuba, porque nós não podemos ter um elemento que desestabilize a região. E a partir daí, vamos entrar para quebrar.